Bom, entrando no tema de completar a maioridade, que é o Aham. eixo central aqui do nosso bate-papo, eu queria que a senhora pudesse nos trazer um panorama. Na verdade, ao completar os 18 anos, esse serviço de acolhimento, de forma obrigatória, precisa encaminhar É, esse jovem já adolescente para algum local. sim. Eu queria entender se existe algum serviço para receber esse cidadão, como é que funciona isso e como é que é o cenário atualmente sobre o tema? É, o que eu tenho visto, pelo menos nos 3 anos que eu trabalhei na instituição, é que ao completar 18 anos, no dia seguinte, o rapaz tinha que sair da instituição, né? Sem nada. Então, o que aconteceu? Muitas vezes nós, como funcionários, nos cotizávamos para comprar cama para esses meninos, o mínimo, né, um fogãozinho, pagar o primeiro aluguel para eles, né, para que eles pudessem ter o lugar para ficar. Mas a maior parte deles não conseguiu se estruturar, porque é muito difícil para eles. Não é muito. Vamos pensar, um rapaz que tenha 17 anos, 11 meses e 30 dias, para aquele que completou 18 anos no dia seguinte, qual é a diferença? Não, nenhuma Né? praticamente. Então, assim, via de regra, esses meninos estão muito regredidos em termos globais, psicológicos, emocionais. Então, eles não acompanham o desenvolvimento natural da adolescência. Agora, uma dúvida, eles são preparados também, porque imagino eu o seguinte, alguém que está lá no serviço já há algum tempo, está com 16 anos, 17 anos, creio que já deva ter um histórico por parte de vocês que trabalham que é difícil que essa adoção possa acontecer porque ele já está mais velho. A pretensão, creio eu, da maioria dos pais é de pegar alguém bem mais jovem. Sim. Então existe uma preparação para falar o seguinte, né? Olha, ao completar os 18 anos, você não vai poder ficar mais aqui. Tem essa tipo de preparação por parte da equipe técnica com os adolescentes? Sim. Pelo menos onde eu trabalhei, nós Sim. preparávamos, né? Mas é muito difícil para o jovem essa saída. O que eu percebia é que os jovens ficavam mais arredios, eles ficavam muito raivosos e descontavam nos funcionários e na equipe técnica. Por quê? Eles não queriam sair dali. Eles sabiam o que eles iam enfrentar na rua, né? Então, como era difícil para eles esse impacto da saída da instituição, que era um lugar conhecido por eles. Eles próprios, muitos deles desejariam ficar ali para sempre, né? Ficar eternamente ali, porque era o lugar onde eles conhecem, né? Conheciam, né? Então, como é difícil esse impacto social, porque tem um preconceito, né? Existe um preconceito social contra esses meninos, né, achando que eles todos são trombadinhas, que eles vão matar, que eles vão roubar, né? E a dificuldade que eles têm de encontrar um trabalho, mesmo tendo preparados para entrar para algum lugar, para trabalhar, existe uma barreira social, vamos colocar assim, né? Uma barreira que não deixa esses meninos, na verdade, se estabilizarem em alguma coisa, em algum trabalho, né? Perfeito. Qualquer que seja. E existe alguma sugestão de práticas, de políticas públicas que possam minimizar os impactos, como eventualmente a busca pelo primeiro emprego, com o empurrão do poder público, ou mesmo uma ação nos conjuntos habitacionais, por exemplo, que possam preservar para esses jovens, na verdade, um espaço onde eles possam começar a sua vida sem ter a dependência diretamente do serviço. Inclusive, algumas propostas nós temos aqui na Assembleia, estão tramitando, mas eu queria ouvir da senhora se existem algumas sugestões de como minimizar esses impactos. Eu acho que o poder público poderia contribuir dessa forma, porque essas repúblicas acho que seriam muito boas. Só que assim, não é só a moradia, não é só ter um lugar para morar, porque eles ainda precisam de tutela, eles ainda têm uma dependência de orientação, né? Então não adianta só jogar lá e falar, "Ó, agora você tem uma casinha para morar", sabe? Então, a importância de continuar esse apoio psicológico para esses meninos, porque senão eles podem descambar mesmo para a marginalidade,
para a drogadição, né? Perfeito. Que é o caminho mais curto, vai, vamos colocar assim. Do ponto de vista legal, não há mais a tutela. Não há mais a responsabilidade do Estado para com aquele jovem. Terminou ali, 18 Aos anos, 18 anos, acabou. Né? E eu acho que deveria continuar um tempo, né? Porque 18 anos ainda, se for pensar numa criança que foi acolhida há algum tempo, eles estão muito mais regredidos. Vão colocar 14 anos ou 12 anos, entendeu? Eles estão mais regredidos. Então, não é porque completou 18 anos em idade cronológica que isso corresponde à idade emocional. Né? Perfeito. E existe alguma prática já em funcionamento que a senhora conhece a respeito dessas possibilidades que foram aventadas aqui, seja de repúblicas acolhedoras, seja do empurrão aí para o primeiro emprego, algum município, algum estado, algum local do Brasil em que possa servir de referência para que a gente possa buscar essas práticas? Eu não conheço, deputado Caio, eu não conheço nenhum lugar onde exista esse serviço. Né? Talvez precisássemos criar um serviço assim, né? Eu tenho acompanhado um pouco e buscado informações sobre isso. Claro que existem condições também de municípios diferentes uma para com a outra. Existem municípios que são mais organizados, mais robustos e têm um orçamento mais preparado para esse tipo de política, e outros municípios menores. Então, ao meu ver, essa política tem que também ter o braço do governo do estado, porque municípios menores não têm a capacidade em poder financiar eventualmente uma república para isso, ou mesmo ter uma equipe psicopedagógica para poder monitorar esse jovem durante um período. Sim. Então, acho que fica aí a cobrança para que o próprio governo do estado possa adotar algumas dessas práticas. Inclusive, como eu já lhe falei, tem alguns projetos do nosso mandato tramitando aqui, né? Eu trouxe aqui alguns de referência, mas o projeto de lei 382 de 2019, que está aqui nessa casa, que é o Fomento ao Primeiro Emprego, o projeto de lei 117, que institui o programa de República Acolhedora para poder talvez engajar outros jovens que estejam em situações semelhantes, né? Que possam estar no mesmo local. Acho que essa prática seria essencial, correto? Sim, porque assim, parece que é muito caro tudo isso, né? Para o Estado é um custo muito alto. Mas o custo alto será quando esses meninos caem na marginalidade. Né? Quando eles vão para a marginalidade e vão para a drogadição, o custo é muito mais alto social. Né? Então, eu acho que é preciso repensar isso, que é preciso acolher esses meninos, né? Dando suporte para que eles possam se encaminhar na vida adulta. Porque eles já tiveram muitas perdas, muitas falhas na vidinha deles. Né? Sim. E então agora é preciso dar mão para eles, né? Eu, na verdade, quando trabalhava na instituição, muitas vezes eu ia com os meninos até os locais para pedir emprego, preparava, né? Explicava o que era uma carteira de trabalho, né? Como é que você se comporta diante de uma entrevista de emprego, como é que você se veste, né? E chegava nos lugares e falava, olha, esse menino mora na instituição e ele está precisando. E a maior parte das vezes eu não recebi resposta, sabe? E eles já percebiam, ele falou, olha tia, não vai dar certo. Não rolou, entendeu? Não vai aceitar. Uma dúvida os profissionais que estão no serviço de acolhimento, né, nos abrigos, eles acompanham, por exemplo, o desempenho escolar desses alunos para fazer algum tipo de cobrança ou ver se tem alguma dúvida, porque a senhora mesmo falou que muitos deles, infelizmente, ali não estão alfabetizados, ainda que possam ter passado de ano só para cumprir ali uma jornada. Mas isso é muito individual também de cada serviço, ou existe algum critério que precisa ser obedecido para cobrar esses jovens do desempenho escolar? Alguns abrigos têm profissionais ali que ajudam nas lições de tarefa de casa. Mas a maior parte dos abrigos não tem profissionais especializados, nenhum. Funcionam como depósito de criança mesmo, sabe? Então, eu acho que é difícil ter uma equipe realmente efetiva que leve avante o trabalho, né? E o que eu via também era os profissionais da instituição adoecendo muito,
como eles não são capacitados, eles adoecem, porque eles recebem aquela carga emocional muito grande das crianças e já junta com a própria carga que eles têm da própria vida deles, né? Então, como é importante que recicle, esse pessoal faça reciclagem, que façam terapia, que sejam ajudados emocionalmente e sejam muito bem preparados, entendendo o desenvolvimento da criança, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento físico, né? Por isso que eu digo, o pessoal que trabalha no abrigo precisa se especializar. Para a gente já ir para o encerramento do nosso bate-papo, algumas dúvidas. O judiciário também acompanha de perto o tratamento das crianças nesse serviço de acolhimento ou é um pouco distante? Eu vejo como distante, né? Eles ficam sabendo nas audiências concentradas. Audiências concentradas, pelo menos aqui em São Paulo, é realizada uma vez a cada 6 meses. Então, a juíza, o juiz, né, promotor, conselheiros tutelares, o advogado da criança, os professores, diretor da escola, vai muita gente nessas reuniões para falar sobre a criança, né? E todo mundo vai falar um pouquinho dela. Então, eu acho que nessas reuniões, o juiz fica sabendo um pouco da criança. Mas a maior parte das vezes, não, sabe? Eu acho que mais distante mesmo. Talvez também falte equipe para poder acompanhar isso. Sim. E a gente cobra muito aqui do judiciário, varas especializadas, equipe ampla de apoio multissetorial. Então é uma cobrança que nós temos aqui já faz algum tempo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas falta pessoal, né, deputado? Demais. Falta pessoal. Especialmente em também comarcas menores, que aí tenha mais dificuldade ainda. Enfim, eu gostaria, para a gente finalizar, doutora Jadete, que a senhora pudesse trazer uma experiência que lhe marcou bastante nessa sua caminhada frente a esse universo adotivo. Tem algum momento que foi marcante para a senhora? Olha, tem muitos momentos, né? Tem momentos tristes e momentos brilhantes, né? Momentos tristes é quando a gente vê uma criança ser devolvida. Quando as pessoas que adotam não têm preparo para acolher uma criança que vem de uma instituição. Muito triste. Mas também há momentos brilhantes, onde a gente vê adoções bem-sucedidas, que as pessoas estavam abertas a isso. Falaram assim, eu quero que isso dê certo. Eu aposto que isso vai dar certo, sabe? Com fé. Porque aquele que vai com o pé atrás, fala assim, não sei se vai dar certo, sabe? Esse não vai dar certo. A chance de dar errado é grande. A chance de dar errado é muito grande. Então, eu já vi muitas adoções de sucesso e eu acredito nisso, né? Por isso eu estou nesse trabalho há 15 anos, como voluntária em grupos de apoio à adoção, trabalhando com isso, orientando famílias. E eu acredito que as adoções dão certo. Dão certo quando as pessoas têm um bom preparo. Então, acho que o que eu poderia dizer é isso. São muitas histórias que a gente passaria um ano aqui conversando sobre elas. Não, mas é uma delícia poder ouvir de alguém que, na prática, na ponta, tem tanta experiência e essa sensibilidade para esse tema tão importante da sociedade e que, por vezes, acaba ficando distante do dia a dia da maioria da população. E eu entendo que o poder público tem uma missão fundamental para poder, inclusive, fazer valer o que está na Constituição, que as crianças e adolescentes têm que ser tratadas enquanto prioridade. Enquanto prioridade, exatamente. Agora, o que eu vejo é que existe um preconceito social muito grande para com as crianças que vêm de instituições, como se elas fossem marginais mesmo. Então, é preciso tirar esse estigma, né? E a gente só pode ajudar amenizando um tanto esse estigma, mostrando que as crianças não são isso. As adoções podem dar certo, né? Podem ser bem-sucedidas e as crianças poderem viver com alegria, serem pessoas brilhantes, né? Em Sem seus dúvida. caminhos. Porque já é uma vida ali que já tem problemas, porque para ter perdido o seio familiar é porque de alguma forma algo não deu certo, seja por uma questão de drogadição, às vezes realmente os pais não têm condições de também manter, seja lá qual motivo for. Se foi para o judiciário e acabou chegando no serviço, é porque a criança já está ali bastante com problemas sérios. E aí vai viver uma vida inteira
tendo que carregar isso com ela, realmente a gente tem que estender a mão, acolher e encontrar caminhos para minimizar. Exatamente. Que é isso. Quero só, então, agradecer em nome da Assembleia a presença da senhora aqui conosco hoje. É sempre um prazer poder tratar desse tema, agradecer, porque não só hoje, mas o Grupo de Apoio à Adoção de Mariporã também é um parceiro do nosso trabalho aqui. Cecília Coimbra é uma querida amiga nossa. Enfim, a senhora agora também assumindo a frente do grupo. Que vocês possam ter muita saúde e energia para poder seguir em frente. Uma mensagem final da senhora também aqui para a Assembleia. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de nos ouvir, trazer para cá esse tema tão importante. E é isso. Muito obrigada, deputado Caio. Agradeço imensamente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, diretamente aqui da Assembleia Legislativa. Mais um episódio do nosso Pode Chegar e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.